nos encontrarmos juntos na casa do Senhor para celebrar o seu santo nome. E eu quero convidar você a continuar pensando na trajetória de Davi pelos desertos da Judéia, daquela região empoeirada no seu tempo, e continuar aprendendo com ele. Continuar aprendendo com as lições que Deus promoveu na vida de Davi para que ele crescesse, amadurecesse e estivesse pronto para assumir o trono de Israel no seu tempo. Mas antes do trono havia um deserto. Antes do trono havia crescimento, havia processo, havia preparo. E Davi necessariamente precisava passar por cada momento da sua caminhada no deserto, para entender mais sobre o Senhor, mais sobre ele mesmo e mais sobre a promessa de Deus sobre sua vida. E na mensagem de hoje, eu quero destacar mais uma experiência de Davi no deserto, e essa experiência não foi com o gigante. Essa experiência não foi com os adversários que vinham no seu encalço. Essa experiência não foi com os inimigos que ele conhecia, que o cercavam, que o buscavam em toda parte. Não. Essa fase da vida de Davi, ela veio silenciosa. Ela se aproximou de maneira perigosa, quase que imperceptível. E nós vamos falar um pouco mais sobre ela, acompanhando a leitura do capítulo 27 do primeiro livro de Samuel, que nos conduzirá nessa mensagem. 1 Samuel, capítulo 27. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta aí, e nós falaremos um pouco mais sobre a experiência de Davi narrada por Samuel nesse capítulo. E a trajetória de Davi, queridos, nesse momento da sua passagem pelo deserto, é uma trajetória de um Davi já cansado. E por que digo isso? Quando nós começamos a ler essa história da fuga de Davi, narrada a partir do capítulo 19 de 1 Samuel, e se estende, como nós temos visto aqui, já estamos no 27, tem ainda o 28, tem ainda o 29, tem ainda mais história pela frente. A fuga de Davi, a sua experiência no deserto, compreende um tempo de aproximadamente 12, 15 anos. E às vezes nós pensamos que Davi fugiu, encontrou um adversário ali, encontrou um adversário acolá, encontrou um outro adversário acolá, foi tendo uma experiência aqui, uma outra experiência ali, e as semanas se passaram, e poucos meses se passaram, mas não. Davi experimentou aquele momento angustiante na sua vida durante quase 15 anos. E é interessante pensar que na história de hoje, aquele homem já cansado, aquele homem já castigado pelo deserto, ele começa a desenvolver dentro dele um clima de secura espiritual, um clima desértico na sua alma. Isso devido ao seu cansaço, às suas duras experiências, à incompreensão daqueles que muitas vezes vinha contra ele. Nós vimos hoje pela manhã na história de Nabal. Nós vemos um Davi cansado de ser perseguido, de ser humilhado, de ser ultrajado. Nós vemos um Davi cansado de esperar a promessa.
E quando o deserto começa dentro de você, quando você começa a secar por dentro, nós ficamos expostos. Vejamos então o que diz o verso 1 do capítulo 27. Davi, contudo, pensou consigo mesmo, e algumas versões nós lemos, Davi disse ao seu coração: algum dia serei morto por Saul. É melhor eu fugir para a terra dos filisteus. E então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel, e assim eu escaparei dele. Nós vemos na cronologia dos fatos, Davi teve uma experiência com Nabal, de fúria, de ímpeto, mas também ouviu a voz do Senhor, aquietou o seu coração, e Deus lhe vingou o seu inimigo. Mas Davi continuava no deserto. E agora, pensando na vida, pensando na sua trajetória até ali, pensando naquilo que ele conseguia imaginar de futuro, ele chega a uma conclusão. E ele não fala isso com Saul. Ele não fala isso com aqueles homens que estavam à sua volta. Ele não tem essa conversa com alguém espiritual para poder orientá-lo, não. Para quem ele diz? Para o seu próprio coração. E aqui começa o maior perigo no deserto. Porque esse perigo não é quando o inimigo fala, mas quando o medo começa a falar mais alto dentro de nós. Davi estava vivendo exatamente esse momento. Amedrontado, ele começa a ouvir a sua própria voz. E é nesse momento que Davi deixa com que o medo tome uma parte significativa na sua vida, e o seu deserto deixa de ser geográfico e passa a ser emocional. Davi não consegue enxergar uma saída. Davi não consegue projetar um futuro, e ele tinha uma promessa sobre sua vida. Mas o momento era tão difícil, querido, que Davi voltou os olhos para dentro, para o seu medo, deixou que esse medo falasse dentro dele. E ao começar a ouvir a voz do medo, ele começou a pensar que se proteger era a melhor alternativa. Pense comigo, querido, que o medo, quando fala ao nosso coração, ele não grita, ele não esbraveja, ele apenas sussurra. Se proteja. Esse lugar não é seguro para você. Na lógica de Davi, se ele ficasse onde estava, seria morto. Mais cedo ou mais tarde, Saul o encontraria. E perceba, meus irmãos, que uma imaginação cansada começa a projetar cenários cabulosos pela frente. Foi isso que Davi experimentou. E depois que o seu coração começou a imaginar um futuro difícil, aquela suposição começou a se transformar em convicção. É, realmente, aqui não estou seguro. É, realmente, eu tenho que sair desse ambiente e buscar abrigo na terra dos inimigos do meu povo. E veja só, querido, quando você percebe, você já está tomando decisões precipitadas a respeito de algo
que Deus não falou para a sua vida. Foi assim que aconteceu com Davi. E quando o coração começa a dar ouvidos ao medo, a fé começa a se encolher. Quando o coração começa a dar ouvido à voz do medo, você começa a desacreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. Quando o coração começa a dar ouvido à voz do medo, você começa a questionar o Senhor. E aqui algo me chama a atenção. O medo é um mensageiro insistente. Ele diz, não vai dar certo. Ele diz, você não consegue. Ele diz, você não é capaz. Ele diz, a promessa está demorando demais. Ele diz, troque essa realidade por outra. Ele diz, não adianta esperar. Esta é a mensagem do medo lançada no coração do homem até hoje. E se você não vigiar, querido, você vai começar a dizer amém para toda a mensagem do inferno que vier contra a sua vida. Se você não vigiar, e aqui eu preciso dizer mais uma vez, que é preciso vigiar nos detalhes. Não só nas grandes coisas que nos cercam, mas nos detalhes da vida. Nas pequenas coisas, no dia a dia, nas palavras que chegam que não vêm do céu, nas mensagens que chegam que não são do Senhor. Quando nós olhamos para Davi, nós entendemos que o adultério que ele cometeu lá na frente não começou naquele momento. O assassinato que Davi cometeria lá na frente não começou naquele momento. Tudo começou antes. A partir de quando ele começou a acreditar na narrativa errada, que o seu medo, que o inferno começou a soprar no seu coração. E quase toda a queda começa assim. Começa com um diálogo interno, você pensando consigo mesmo. Esse diálogo não tem filtro do Espírito Santo. E você então começa a ser bombardeado com pensamentos de medo, com pensamentos de incredulidade, com pensamentos de impossibilidade. Perceba que no texto nós lemos, Davi disse ao seu coração. Você já se pegou falando consigo mesmo? Sim ou não? Sim. Todos nós temos um pouco de louco, né? Às vezes nós falamos em voz alta. De vez em quando eu me pego brigando comigo mesmo. Porque eu não concordo com uma atitude, é aquela história, carne e espírito, né? Eu não concordo com alguma coisa que nasceu, ou que apareceu, ou que surgiu na minha mente, e começa aquela batalha. Queridos, e se não vigiarmos, nós seremos derrotados. O problema aqui não é haver essa conversa interior. O problema é quem está influenciando essa conversa. Existe um filtro entre aquilo que a mente pensa e o coração quer. Existe um filtro entre aquilo que é vontade de Deus e a vontade da carne. Porque se você não submete, querido, seus desejos, seus pensamentos à voz do Senhor, eles se submeterão automaticamente às suas emoções. Você entende isso? Foi isso que Davi experimentou. Ele começou a pensar consigo mesmo. E ele estava amedrontado, estava cansado, de certa forma amargurado. E a primeira solução que ele viu foi sair daquele ambiente para habitar na terra dos inimigos do seu povo, a terra de Golias, aquele gigante que ele havia vencido anos atrás. Quando nós não ouvimos e não submetemos os nossos pensamentos
à vontade do Senhor, nós damos lugar às emoções que estão dentro de nós borbulhando, querendo que a nossa vontade seja feita. E geralmente, estas emoções são o medo. Geralmente, essas emoções são a raiva. Geralmente, essas emoções são a ansiedade. E tudo isso nos leva na direção contrária àquilo que Deus tem que é para as nossas vidas. Davi tinha da parte do Senhor, querido, a promessa de reinar sobre Israel. E nós bem sabemos que Deus é fiel para cumprir tudo quanto a nosso respeito diz que faria. Mas naquele momento da sua vida, ele só conseguia imaginar o seu próprio funeral. Ele tinha a promessa de reinar sobre o seu povo. Mas naquele instante que ele era fugitivo do seu próprio povo no deserto, ele só imaginava a morte. Veja como o medo é cruel, queridos. Ele faz até o ungido do Senhor sentir-se e pensar como um derrotado. Ele faz até com aquele que Deus escolheu para que um dia reinasse sobre o seu povo. Sentir-se um homem sem qualquer possibilidade de fazer a diferença no seu tempo. E é aqui que mora o perigo no deserto. Porque quando o medo começa a pregar dentro de você, ele tenta ocupar o lugar da promessa de Deus, que deveria estar dentro de você. Eu não sei se você experimenta algo parecido nesse tempo, mas a palavra do Senhor para o seu coração é: ouça sempre a voz do Senhor. Não dê ouvidos à voz do medo. Submeta suas vontades, suas escolhas, suas decisões ao Senhor. Entenda, queridos, que a promessa de Deus sobre sua vida, o chamado do Senhor para a sua vida, se cumprirá, não no seu tempo, mas no tempo dele. Até lá é processo. Até lá é aprendizado. Até lá pode ser que você enfrente um deserto. Até lá o Senhor irá moldar o seu coração. Pode ser que você enfrente um inimigo hoje que não está do lado de fora. Pode ser que você enfrente lutas hoje que saiam do seu próprio coração. Mas cuidado, para você não confiar em si mesmo. Cuidado, para que a voz que você esteja ouvindo seja do inferno e não do céu. Cuidado, para que o medo não fale mais alto ao seu coração. Porque o deserto, ele se torna cada vez mais amedrontador quando nós começamos a ouvir o nosso coração. Mas a certeza que nós temos é que ele terminará. E isso acontecerá na proporção que nós nos dispusermos a ouvir a voz do Senhor. Davi precisava aprender mais no deserto. E quando eu olho para a história de Davi, eu vejo uma aula de teologia extraordinária, porque aprendemos sobre muitos aspectos, sobre várias coisas. E na sequência do texto, eu enxergo que o cansaço afeta inclusive aqueles que Deus levanta, aqueles que Deus chama, aqueles que Deus coloca promessas sobre sua vida. Até aquele momento, querido, Davi tinha um currículo extraordinário. Sim. Antes de Golias, quando ele era um pastor humilde
na sua casa, nas ovelhas do seu pai. Ele havia enfrentado e derrotado um leão e um urso que vieram contra o seu rebanho. E então, ele se vê diante de Golias, um gigante para o seu tempo, e Davi vai contra aquele homem no nome do Senhor e o vence. Davi então torna-se amigo do rei de Israel, Saul. Davi torna-se general do exército de Israel. Davi torna-se um dos maiores vencedores do seu tempo, enquanto comandava o exército do seu povo. Ele tinha um currículo extraordinário, mas isso acendeu no coração do rei Saul inveja, preocupação e medo. E fez com que Saul começasse a perseguir Davi. Agora em fuga no deserto, com um currículo extraordinário de vitórias, de valentia, de conquistas. Davi está emocionalmente esgotado. Davi teve experiências profundas com Deus, queridos. Mas naquele momento ele estava emocionalmente esgotado. Aplicando essa realidade à nossa vida hoje, pode ser, sim, que você já tenha experimentado coisas profundas com o Senhor. Respostas de oração, momentos de intimidade, experiências únicas que nos marcam profundamente. Mas, querido, por isso Jesus diz: vigie. Porque se você começar a viver um dia ruim, pode ser que você comece a pensar: eu não vou conseguir. Se você estiver vivendo um tempo difícil, pode ser que o medo sopre ao seu coração. Isso não vai adiantar. Se você estiver passando por um período não muito bom na sua vida, pode ser que o medo grite dentro de você: vai dar errado. E sabe por que isso acontece? Porque às vezes um deserto prolongado gera desgaste. E o desgaste muitas vezes não combina com a promessa de Deus para as nossas vidas. Eu olho para Davi e vejo um homem experimentado na sua relação com Deus. Por outro lado, nesse momento da sua vida, cansado das suas experiências no deserto. O rei Saul havia tentado matá-lo várias vezes. Deus o guardou em cada uma delas. Mas isso não impediu que ele tivesse medo. Mas isso não impediu que ele pensasse em desistir. Isso não impediu que ele considerasse a possibilidade de mudar de ambiente. E ele o fez. Sabe por quê? Porque o medo é especialista em apagar o histórico de livramento e de bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O medo é especialista em tirar da sua mente e do seu coração todas as vezes que o Senhor ouviu e respondeu tuas orações. Todas as vezes que o Senhor te livrou do laço do passarinheiro. Todas as vezes que o Senhor te ergueu do charco de lodo. O medo é especialista em fazer você esquecer tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Por isso, nós devemos sempre ouvir e guardar as palavras de Jesus, ditas a um homem chamado Jairo, que o procurou, já sem esperança, para a sua filha doente. E Jesus disse a ele, quem sabe? Não temas, crê
somente. Essa palavra, queridos, faz toda a diferença no deserto da nossa vida. Você pode estar angustiado, você pode estar encurralado, você pode estar cheio de medo, você pode estar ansioso, você pode estar depressivo, você pode estar passando momentos terríveis, físicos, espirituais e emocionais. Mas a palavra do Senhor para o seu coração hoje é: não temas, creia somente. E por que o Senhor diz isso? Porque tomar decisões com o coração cheio de medo invariavelmente nos leva ao lugar errado. Foi assim com Davi. E é assim também com muitos de nós hoje. Agora vejamos o verso 2 do capítulo 27. No verso 1, nós vemos Davi conversando consigo mesmo. Se eu ficar aqui eu vou ser morto, então eu vou procurar um outro lugar para estar. Então ele acreditou na voz que falava ao seu coração, a voz do medo. E no verso 2 diz: assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Como já disse aqui antes, Gate era a terra dos filisteus, lugar de origem do gigante Golias, inimigo do povo de Deus. Veja a ironia desse texto. Davi estava fugindo para a terra do gigante que ele havia vencido. Davi estava se refugiando na terra dos inimigos do povo de Deus. Quando a gente se cansa, quando a mente se cansa, nós procuramos abrigo, queridos, onde nunca deveríamos estar. Quando a gente se cansa, quando a mente se cansa, nós corremos o risco de buscar saídas em portas que Deus não abriu para nós. E naquele momento de cansaço emocional e espiritual, influenciado pelo medo que tomava conta do seu coração, Davi escolhe morar entre os inimigos do seu povo, a continuar esperando a promessa de Deus para a sua vida dentro da sua terra. Davi temeu a morte, porque não confiou na promessa e no cuidado de Deus para a sua vida. E aqui está um alerta espiritual para todos nós. Cuidado com as decisões tomadas com o coração cheio de medo. Porque quando o medo está no controle, você não decide para avançar. Não. Quando o medo está no controle, você decide para aliviar a pressão que está na sua mente e no seu coração. E isso é terrível, porque o alívio momentâneo não resolve nada. A paz momentânea não resolve nada, o perigo continua à volta. O perigo continua a nos cercar. Mas o problema de estar com medo é conhecer os atalhos que esse medo coloca diante de nós. E assim como aconteceu com Davi, acontece conosco hoje. O medo diz assim: olha, resolve logo essa situação. Assim como foi com Davi, é conosco hoje também. Sai desse lugar do jeito que você pode sair daí. Você está correndo risco. Não espere mais, se proteja. Mas lembre-se, querido, atalhos espirituais custam caro. Porque estão longe da promessa de Deus para as nossas vidas. E para quem está com Deus, entende que nem sempre o caminho mais curto é o mais seguro.
Nem sempre a resposta mais rápida é a verdadeira que Deus tem para a sua vida. Para quem está com Deus, entende que nem toda porta que se abre é Deus que abriu ela para nós. Para quem está com Deus, percebe que nem toda saída, que nem toda solução aparente é uma possibilidade que Deus colocou diante de nós. Às vezes, queridos, o maior ato de fé, guarda isso no seu coração, o maior ato de fé não é agir precipitadamente, mas permanecer, esperando no Senhor. Às vezes, o maior ato de fé não é tomar decisões que aos nossos olhos parecem as melhores, mas é esperar no Senhor. É permanecer na presença, é permanecer confiando, é permanecer adorando. Como disse Davi, tempos depois, quando escreve o Salmo de número 16. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Mas ele precisou, para entender isso, passar pelo deserto. Ele precisou, para entender isso, escolher sair da presença do Senhor. Ele precisou, para entender isso, distanciar-se do Senhor. Dar ouvidos ao medo, fazer uma escolha precipitada, não ouvir a voz do Senhor, para entender que só na presença do Senhor há plenitude de alegria. Perceba, querido, que quando Davi resolve mudar, Deus não o impede. Quando Davi resolve mudar, Deus não interfere, porque ele aprenderia também na terra dos filisteus. Nós falaremos sobre isso numa outra mensagem. Quando Davi decide tomar uma decisão errada, Deus permitiu, e isso acontece conosco também. Quando insistimos no erro, quando decidimos pelaquilo que é contrário à vontade do Senhor, o Senhor permite por uma razão só: nos ensinar, nos melhorar, nos tratar e nos fazer homens e mulheres melhores e mais parecidos com Ele. E a história de Davi continua. Agora nos versos 3 e 4. Davi e seus soldados, eles se levantaram de onde estavam e foram recebidos pelo rei Aques em Gate. E veja só o que acontece. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos pelo rei Aques. Cada homem levou sua família. Foi todo mundo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Ora, o plano de Davi deu certo. Se eu sair de onde estou, Saul vai me esquecer e eu vou viver tranquilo pelo resto da minha vida. Só que a promessa de Deus para a vida de Davi não estava em Gate, estava em Jerusalém. A promessa de Deus para a vida de Davi não estava numa terra estranha, estava no meio do seu povo. Mas aparentemente, aquela decisão apressada, momentânea, movida pelo medo, deu certo. Davi encontrou paz em Gate. À primeira vista saiu tudo como planejado. Mas, querido, veja como o Senhor trata. Veja como o Senhor prepara o coração do homem. E na terra estranha, Davi encontra outro perigo. O perigo de adaptar-se a ela. O perigo de moldar-se a ela. Então nós encontramos Paulo escrevendo aos Romanos e a nós hoje também no capítulo 12.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não se conformem com esse mundo. Não se adaptem a esse mundo. Não se moldem a esse mundo. Porque existe um perigo, querido, que nos cerca quando nós estamos fora do ambiente que Deus preparou para nós. E isso pegou Davi pelo pé. Davi começa a sua trajetória. Então, sutilmente, ele começa a adaptar-se à rotina e à vida do povo filisteu. Ele recebe para morar uma cidade chamada Ziclag. Ali ele se estabelece. Ali ele começa a fazer novas alianças, novas amizades, novos relacionamentos com um povo que não temia o Senhor. E ele passa então a viver uma vida dupla. Que isso, pastor? Como assim? Sim, externamente, ele era aquele que Deus havia ungido para governar o seu povo. Mas geograficamente, ele estava fora do território da promessa. Os céus olhavam para Davi e viam um homem dividido. Trazendo para a nossa realidade hoje, em nosso meio, à nossa volta, e no meio da igreja do Senhor, nós encontramos, lamentavelmente, crentes ungidos, mas emocionalmente vivendo em Gate. Nós encontramos homens e mulheres levantados pelo Senhor, mas espiritualmente vivendo longe da promessa do Senhor. Alguns cantam, alguns pregam, alguns servem, alguns lideram, mas por dentro já não estão mais no lugar da dependência. Por dentro estão distantes. Eles não abandonaram o Senhor, mas espiritualmente estão distantes. Você pode até se sentir protegido em Gate, querido. Isso foi o que aconteceu com Davi. Mas sua vida nunca terá sentido pleno lá, porque lá não é o lugar que Deus te chamou para estar. A alma só descansa no lugar da promessa. A paz só te encontra no lugar da promessa. E Davi estava tentando encontrar isso na terra dos filisteus. Pode ser, querido, que alguém, até mesmo que está aqui hoje, esteja experimentando essa realidade também na sua vida. Não tem abandonado o Senhor, mas está espiritualmente distante. Até continua servindo na casa do Senhor, mas está emocionalmente afastado. Até continua servindo na igreja do Senhor, é fiel nos dízimos, nas ofertas, se preocupa com o irmãozinho necessitado, contribui para a ação social da igreja. Mas ele se acomodou numa fé administrável, aquela fé que não cresce, que não evolui, que não permite experiências profundas com Deus. Mas essa noite o Espírito do Senhor fala conosco e nos desafia a corrigir a distância, a trazer a presença para perto, a não transformar o lugar do exílio em morada, a não permanecer no deserto como um lugar de habitação. O Senhor nos chama de volta. E esse desconforto que muitas vezes nos incomoda, querido, é graça. É o Senhor chamando.
É Deus dizendo: você não pertence a esse lugar. É Deus dizendo: você não foi chamado para ir. É Deus dizendo: eu conto com você em Jerusalém. E enquanto há incômodo, há esperança de retorno. E enquanto você está pensando se tem agido certo ou não, há esperança de retorno. Retorno à presença, retorno à promessa, retorno ao propósito. Sabe por quê, querido? Porque quando nós nos afastamos da presença, além do risco de nos adaptarmos ao ambiente que não é o ambiente de Deus para nós, surge algo terrível na nossa vida. Nós fazemos com que a necessidade de sobrevivência substitua a confiança em Deus e nas suas promessas. E eu explico por quê. Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 7 agora. Davi morou entre os filisteus durante 1 ano e 4 meses. E durante esse tempo, durante esse período, ele atacava e matava todos os inimigos da região e dizia ao rei, aqui eu estou fazendo um resumo, ao rei Ax de Gate, Davi atacava e matava todos os homens e mulheres da região e voltava e dizia ao rei: eu estou atacando Israel. É mentira isso. E por que Davi atacava e matava? Para que eles não viessem de volta a Gate, a cidade onde Davi vivia, e falasse ao rei e denunciasse a ação planejada, orquestrada por Davi. O texto diz que Davi procedeu assim enquanto estava no território filisteu. Davi se muda para Gate, é acolhido em Gate pelos inimigos do povo de Deus e diz ao rei que começaria a servir ao rei. E então ele começa a atacar os povos próximos à região da Filístia, dizendo na volta ao rei que o havia acolhido: olha, eu estou lutando contra os israelitas, estou destruindo todos eles. E isso fazia com que Davi crescesse como pessoa em importância diante do rei daquele lugar. Mas perceba, queridos, que Davi entra num ciclo perigoso, tendo a necessidade de manter a sua imagem, de permanecer com a sua história, sem que alguém pudesse contradizer. Ele está tentando sobreviver na terra dos filisteus. E isso custa-lhe sua dignidade. Isto custa-lhe, muitas vezes, o seu caráter. Davi tornou-se um mentiroso. Davi tornou-se alguém que não podia, ou que não se podia confiar. Tudo isso porque precisava sobreviver. Porque a sobrevivência, naquele momento, era prioridade na sua vida. E quando sobreviver é mais importante do que todas as outras coisas, a confiança, a fé enfraquece. Quando sobreviver a qualquer custo é mais importante, a nossa esperança fica por terra. Não há, nesse período de 1 ano e 4 meses, um registro sequer de que Davi consultou o Senhor, como ele fazia antes. Não há, nesse período, um registro sequer de que Davi buscou a direção do Senhor, como ele fazia antes. Agora ele simplesmente decide fazer. Porque quando a oração diminui,
a autoconfiança cresce. Porém, quando a autoconfiança cresce, a dependência encolhe. Trazendo para a nossa realidade. Há fases em nossas vidas, querido, em que a gente até continua ativo, mas deixa de consultar o Senhor. Há fases em nossas vidas que nós já nos acostumamos tanto a fazer coisas, a confiar na nossa capacidade de realizar coisas, que nós começamos a decidir por nós mesmos e deixamos de consultar o Senhor. Começamos a tomar decisões importantes sem orar. Começamos a fazer escolhas importantes sem buscar a direção do Senhor. Começamos a assumir compromissos sem entender se aquilo é o que Deus quer das nossas vidas. Começamos a responder situações por impulso. Começamos a dar ouvido à voz do medo. E quando isso acontece, a resposta é quase sempre a mesma. Eu só estou tentando sobreviver. Foi necessário fazer isso. Foi necessário fazer aquilo. Mas sobreviver, querido, não é o mesmo que confiar. Sobreviver é você tentar com suas próprias forças conquistar coisas. Confiar, porém, é você entender que apesar de você, Deus conduzirá a sua vida e a sua história para o lugar que Ele tem preparado. Confiar é dizer, mesmo pressionado, eu não me canso de ouvir o céu. Confiar é dizer que mesmo atribulado, eu buscarei sempre a direção do Senhor. Confiar é dizer que mesmo no deserto da vida, mesmo não vendo possibilidades à minha frente, eu escolho esperar no Senhor. Ah, querido, mas quando a alma está cansada, a oração fica pesada. Quando a alma está cansada, o culto vira rotina. Quando a alma está cansada, a palavra vira uma mera obrigação diante de nós. Quando a alma está cansada, nós olhamos mais para nós mesmos do que para o Deus das promessas. E hoje a pergunta que precisa ser respondida é: você ainda tem consultado o Senhor? Você ainda tem buscado as respostas que você precisa na sua vida no Senhor? Você ainda tem esperado a direção do Senhor para a sua vida? Porque às vezes nos perdemos nos muitos compromissos, nas muitas atividades, nos muitos afazeres. E de repente nos encontramos como Davi, tomando decisões por nós mesmos, sem buscar entender o que Deus quer das nossas vidas. E eu quero concluir essa palavra falando agora sobre o silêncio de Deus. Sim, embora Davi tenha se deslocado para um lugar distante, para um lugar fora da promessa, Deus não o abandonou. Isso é graça, irmão. Embora Davi estivesse tomando decisões precipitadas, movidas por um coração cheio de medo, Deus não o abandonou, e isso é graça. E mesmo que você escolha errado, querido, Deus ainda trabalha nos bastidores. Mesmo que você se instale em Gate e se adapte à rotina daquela região, o Senhor ainda guarda uma promessa sobre sua vida. Porque aquilo que Deus tem para você não depende da sua performance perfeita,
não depende do seu desempenho sem erros, não depende da sua vida justa, reta e íntegra. O Senhor sabe que você não é, que nós não somos perfeitos. Por isso Ele não nos abandona. E aqui nós temos algo poderoso, querido. Davi ficou 1 ano e 4 meses no território filisteu. E Deus ficou 1 ano e 4 meses em silêncio em relação a Davi. Mas o trono, a promessa, ainda estava reservada para ele. O deserto não anulou a unção de Deus sobre a vida de Davi. O deserto não impediria que Deus cumprisse sua promessa sobre a vida de Davi. Ao contrário, o deserto preparou Davi para um novo tempo, para um novo momento com Deus e em Deus. Às vezes, vivemos desertos, tempos difíceis, que sequer entendemos a razão deles. E eu quero dizer para você que isso é um problema da soberania de Deus. Não tente entender todas as coisas, senão você vai acabar como Davi, com medo e fazendo escolhas erradas. Não tente entender todas as coisas, mas creia que Deus está no controle de todas as coisas. Pode ser que você esteja vivendo um momento ruim, mas eu quero te dizer, querido, que o deserto da vida não é o fim. É um tempo que Deus separa, permite que você passe para te fortalecer, para tirar você de lá uma pessoa melhor, mais forte e mais perto dele. Pode ser que você hoje diga, para que todos ouçam, eu amo o Senhor. Pode ser que você hoje faça parte da vida de uma igreja. Ou talvez até não mais, porque você está cansado apesar disso. E o seu cansaço tem colocado você numa condição de distanciamento em relação ao Senhor. E então esse cansaço tem promovido na sua vida que pensamentos que te afastam do Senhor, pensamentos que te diminuem, que te desacreditam, pensamentos que fazem você olhar para si mesmo e não enxergar o potencial que Deus tem para a sua vida. Sim, o medo produz isso. O deserto produz isso. Mas hoje o Espírito diz: a promessa de Deus sobre tua vida te alcançará. Aquilo que Deus tem preparado para você te alcançará. Davi ainda pisaria no trono. Davi ainda seria rei. Mas antes disso, ele precisava experimentar o deserto. E para Davi, assim como para nós, o deserto não foi o fim. Para Davi, assim como para nós, o deserto foi o lugar que Deus nos preparou. Feche seus olhos nesse instante, querido. Eu convido você a refletir por alguns instantes. Eu quero dizer a você que se você está cansado, não se condene por isso. Mas também não permita
que o cansaço te afaste do Senhor. A promessa ainda está viva. A promessa ainda está sobre sua vida. E o Deus que guardou Davi no deserto, o Deus que está te guardando no deserto, não perdeu o controle da sua vida. Por isso o convite hoje é voltar para a presença. É voltar para a dependência. É voltar para a comunhão com o Pai. É voltar a esperar pela promessa. Porque Deus é fiel. Queria que você orasse nesse momento, você e o Senhor, se esse for o desejo do seu coração. Querido Deus, tenho vivido o meu deserto, Senhor. Mas eu reconheço que a promessa do Senhor está sobre minha vida. E eu espero no Senhor o cumprimento dela. Diga isso a Deus. Diga a Ele, traga-me, Senhor, de volta à Tua presença. Traga-me, Senhor, de volta ao lugar da promessa. Encha-me da Tua paz. Diga isso ao Senhor. Renova a minha esperança. Peça perdão, querido. Esse pode ser para você também um tempo de conserto na sua vida. Reconecte-se com Deus. Escolha o Senhor e sua vontade para a sua vida. Santo Deus, nosso amado e bendito Pai. Ó Deus, quão preciosas lições nós aprendemos com a experiência de Davi no deserto. Nós enxergamos nele, ó Deus, muitas vezes o homem que somos, a pessoa que somos, gente fraca, gente medrosa, gente que se distancia, gente que mente, gente que tenta resolver com suas próprias forças, gente que ignora a promessa do Senhor sobre nós. Mas, Pai, assim como Tu teves misericórdia de Davi, nós pedimos também que o Senhor tenha misericórdia de nós. Restaura, Senhor. Renova, Senhor. Aviva, Senhor, a Tua obra em nós. Que o Teu amor nos alcance. Que a graça do Senhor seja sobre nós. E que as consolações do Teu Espírito, ó Deus, nos acompanhem por onde nós andarmos. E seja de bom modo com Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.